Fala pessoal, tudo bem? Então, vamos chegando agora. Vamos falar sobre hora itinerary, tá? Essa novidade legislativa que aboliu a hora itinerary, saiu do nosso ordenamento jurídico. Mas eu vou conceituar o que era a hora itinerary. Por quê? Com vocês, não só chegar e falar assim, olha, a hora itinerary acabou, tá? Não, não é assim. Porque ela ainda vem em prova, só com uma nova roupagem, né? Aquele cavalo de Troia, né? Ele vem lá, camuflado para você, na prova, com um texto dizendo que a pessoa X trabalhava em local de difícil acesso, não servido por transporte público, o empregador fornecia a condução. Aí ele dá várias opções do que é, se tem hora extra, se essa jornada entra no contrato de trabalho, se não acaba. Então, ele não vai pura e simplesmente chegar na prova para você e falar, olha, a hora itinerary acabou ou não? Sim ou não? Certo ou errado? Não é só isso, né? Então, vou conceituar aqui, lembrar vocês do que é, informar, olha, se vier isso em prova, vocês vão responder dessa forma, assim, tá? Então, vamos lá. A hora itinerary, meus amigos, nada mais era, eu acabei de até conceituar rapidamente, quando o empregador fornecia a condução ao empregado, tá? E o local onde o empregado morasse não fosse servido de transporte público regular ou fosse um local de difícil acesso. Lembrando que para a hora itinerary, à época, a mera insuficiência do transporte público não acarretava a hora itinerary, né? Porque se fosse assim, todos os trabalhadores, né? Todos nós teríamos, porque o transporte público nosso, principalmente no Brasil, é um lixo. Então imagina, mas não tem ônibus suficiente para lá, mas não tem, não vai ter, mesmo infelizmente, quase no Brasil inteiro, não é verdade? Então, a hora itinerary, basicamente, era isso, era o transporte público fornecido, a condução fornecida pelo empregado, pelo empregador ao empregado para locais de difícil acesso ou não servidos de transporte público. E esse tempo de deslocamento, tanto de casa para o trabalho, do trabalho para casa, era contado já na jornada de trabalho. Então, aquele período que ele estava já no trânsito ou nesse deslocamento de um ponto a outro, isso era contado na jornada de trabalho. Agora, agora não mais é assim, tá? Então, vamos ver as disposições relativas a esse tema. Caso o empregado, aqui é empregador, tá? Ajeita aí no seu material. Fornecesse transporte particular para o empregado, né? Você não tem um empregado que fornece para o empregado. Não, o empregador fornecesse ao empregado, corria sério risco de pagar horas extras pelo itinerário, tá? Pelo deslocamento. Artigo 58, parágrafo 2º, dizia assim para a gente. O tempo despendido pelo empregado até o local de trabalho e para seu retorno, ou seja, não era só a ida ou só a volta, os dois, por qualquer meio de transporte, não será computado na jornada de trabalho, salvo quando, tratando-se de difícil acesso ou não servido por transporte público, o empregador fornecer a condução. Então aqui no antigo artigo 58, parágrafo 2º, aqui de salvo em diante, nós tínhamos a definição do que era a hora itinerary. Transporte público fornecido pelo empregador e o local ser de difícil acesso e não é servido por transporte público. Então, aí esse tempo de deslocamento do empregado dali até a empresa, da empresa de volta para casa, já era contado como jornada de trabalho. Parágrafo 3º dizia para a gente, poderão ser fixados para as microempresas e empresas de pequeno porte por meio de acordo com a convenção coletiva, em caso de transporte fornecido pelo empregador em local de difícil acesso ou não servido por transporte público, o tempo médio despendido pelo empregado, bem como a forma e a natureza da remuneração. Aqui pegava-se e fazia aí o tempo médio, não contava tudo, fazia aí, digamos, uma média. Com a reforma trabalhista, o que nós temos? Um novo artigo 58, parágrafo 2º, em vermelho para você, a modificação. O tempo despendido pelo empregado desde a sua residência
até a efetiva ocupação do posto de trabalho e seu retorno, caminhando ou por qualquer meio de transporte, inclusive fornecido pelo empregador, não será computado na jornada de trabalho, por não ser tempo à disposição do empregador. Tá? Então, você sair da sua residência até a efetiva ocupação do posto de trabalho, você sentar na sua cadeira, abrir, vamos supor, o seu laptop, ligar o seu computador, que é efetiva. Preste atenção na sutileza dessas palavras, no que a lei quer tratar e o que ela quer dizer para você. Às vezes a lei é uma porcaria, não diz nada, só confunde. Mas preste atenção nisso. Desde a sua residência até a efetiva ocupação do posto de trabalho. Porque em muitas empresas você chega, passa a catraca, vamos supor um estaleiro, por exemplo. Você, às vezes, o tempo que você caminha lá, você chega lá no estaleiro, você ainda precisa de um carro, tá, para andar aquilo tudo, até você chegar no seu local de trabalho, às vezes mais de 15, 20 minutos. Não importa. Aqui hoje, para efeito disso aqui, que a gente está falando de hora e itinerary, esse tempo não será computado na jornada de trabalho, até a sua efetiva ocupação do posto de trabalho e o seu retorno. Tá bom? Então isso é bem importante, fixa isso aí. E então, só esse parágrafo segundo, ele anula completamente o parágrafo segundo anterior, que diz que não será computado. Ou seja, a revogação aí da hora e itinerary. E esse parágrafo terceiro, amplamente revogado. Tá bom? Então, hoje, em prova, o que nós temos? Nós temos que em prova vem com textos, tá? A empresa, a banca vem com textos dizendo que fulano, que era servido, empregador, dava transporte, fornecido pela empresa, local era de difícil acesso, não era serviço de transporte público, e pergunta se ela tem direito às horas extras, por esse tempo de deslocamento. Então, muito cuidado com isso aí. Tá legal? Muito cuidado, fica de olho, porque as bancas têm cobrado esse tipo de coisa. Tá legal, gente? Então, nós vamos encerrando aqui mais uma novidade, de mais um ponto do direito do trabalho relativo aí à hora e itinerary. Legal? Então, vejo vocês no próximo ponto. Um abraço!